Bom, então vamos lá, nesse método, né, de uma aula mais em tom de conversa. Bom, gente, a poesia concreta é um movimento internacional, na verdade, liderado, né, pelos brasileiros, iniciado, né, liderado pelos brasileiros, Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Surge no início da década de 50, né, mas ele toma um âmbito internacional, então a poesia concreta na Áustria, na Alemanha e na Europa toda, na verdade, Portugal, né, e há no Brasil também. Antes disso, na verdade, acho que é importante eu falar que eu estou partindo, né, de um texto proposto, inclusive, por um professor português, né, da Universidade Fernando Pessoa, Pedro Reis. Ele propõe um texto em que tudo que eu vou falar aqui vai ser dito de uma forma mais detalhada, né, ao longo do ensaio dele. Bom, esse movimento artístico surge no Brasil, né, e acaba que essa geração de 1950 consegue desenvolver um projeto idealizado antes pela geração modernista de 1920. Em 1920, nós tivemos um modernismo igualmente, né, em São Paulo, os poetas, né, do movimento da poesia concreta também vêm de lá, e só que a geração anterior, né, a geração de 1920, tinha o intuito, tinha o desejo, né, de desenvolver uma poesia no Brasil que viesse a ser internacionalizada, né, queria lançar a poesia brasileira no mercado internacional. De fato, nós temos um início disso, por exemplo, a pintura da Tarsila do Amaral, parece que foi o primeiro, aquela obra famosa, né, a Vaporu, foi a primeira obra que alcançou um valor extraordinário. Hoje ela está, inclusive, em Buenos Aires, Moacir. Enfim, né? E eles conseguem iniciar, né? Conseguem esse ponto de partida de uma internacionalização da arte brasileira. Mas eles se lançam como uma arte brasileira sem, digamos assim, no entanto, alcançar a proporção que a poesia concreta vem tomar, como, por exemplo, lançar uma tendência. Então, há autores portugueses, né, pesquisadores alemães, enfim, que aderem, digamos assim, que escrevem a teoria a respeito da poesia concreta, que escrevem poesia concreta. Então, quer dizer, nós lançamos, a partir da poesia concreta, uma tendência, digamos assim, universal, né? Ela transcende questões específicas culturais de um determinado país, no caso nosso, né? Que inicia essa proposta, e o dos demais também, e se consolida dessa forma. A gente ouve pouco falar da poesia concreta porque ela tem uma proximidade temporal muito forte ainda, né, da nossa geração. Então, a tendência é que a gente venha compreender melhor essa proposta no decorrer do tempo. Mas é isso, ela parte do Brasil, com esses três teóricos, pesquisadores e poetas, né, de São Paulo, e elas tomam uma proporção internacional. Uma das razões, né, dela ter tomado esse âmbito internacional é a característica, digamos assim, relacionada ao projeto de potencializar, de renovar a linguagem. Então, a maior preocupação da poesia concreta
é na palavra, mas não a palavra enquanto um significado, a palavra enquanto objeto. E a gente vai entender isso um pouquinho mais adiante. Mas o que eles propõem, né, é uma concisão da linguagem, né, é uma proposta voltada ao trabalho com a linguagem na sua dimensão, digamos assim, tridimensional. Né, a força do verbo, a força visual e a força sonora da palavra. Alguém gostaria de compartilhar alguma ideia relacionada à poesia concreta? Vocês conhecem Queria fazer bastante? uma pergunta, na verdade. Claro, é o Vinícius que está falando? Sim. Eu estava tentando escrever um artigo para a disciplina do doutorado, e aí, falando sobre o carnaval, e a gente percebe ali no final do século XIX, começo do século XX, uma movimentação artística muito grande e social em prol de fazer uma arte, digamos, nacional, né? Coisas que são, digamos assim, brasileiras. E por ela ser de 1952, ela tem alguma conexão com esse movimento que já vinha ali desde o começo, final do século XIX, começo do século XX, será? Perdão, Vinícius, qual era a proposta artística que você está falando? Eu estou fazendo um artigo sobre o carnaval, e Sim. aí, estudando, eu percebo que existe uma movimentação grande ali no final do século XIX, começo do século XX, em se produzir uma arte brasileira, né? Até acho que o Oswald de Andrade fala de uma arte de exportação. E aí, a minha pergunta seria se a poesia concreta que ela surge no Brasil, como a senhora disse, se ela também, digamos, é uma parte ou algo que se relaciona com essa movimentação que existia, né? Acho que, assim, é uma pergunta difícil essa, mas, assim, vamos tentar pensar juntos, né? Bom, o modernismo, ele tem digamos assim, ele tem esse desejo de internacionalizar um projeto de nação que eles tinham, né? E de internacionalizar a arte brasileira. Tanto é que isso está muito na temática de todos eles, de pintores, músicos, né? E dos poetas, é claro. Então, Mário de Andrade vai trazer o indígena, mas vai trazer o indígena numa forma mais, digamos assim, lendária, né? A Tarsila do Amaral vai propor pinturas mais com temáticas brasileiras, né? Então, assim, vai trazer a mulher mestiça, o homem mestiço, vai trazer as paisagens tropicais, ainda que ela não seja uma arte muito voltada para a precisão mimética, né? Quer dizer, as figuras são meio não tem um compromisso, digamos assim, realista, né? Mas evoca o cenário brasileiro, mas sem a intenção de fazer da arte uma janela para a realidade. Então, a questão da brasilidade na geração de 1920 é um elemento esses artistas percebem como um possível diferencial no mercado das artes. Então, no mercado internacional das artes, que acontecia sobretudo em Paris, como se destacar, né? E eles vão para lá. A geração de 1920 é uma geração que ia com muita frequência para Paris para estudar e para expor, né, essas obras. E tem uma carta da Tarsila para o Mário de Andrade dizendo isso, né? Que Paris estava farto de parisienses. Então, o que os professores de arte em Paris incentivavam aos artistas de outras nacionalidades que habitavam
né, que é aquela mesma cidade, né, metropolitana, era que cada um trouxesse suas cores locais para a arte. E daí então, assim, na técnica, a gente pode pensar na arte modernista de 1920 como uma técnica que dialoga com outras artes de outras nacionalidades daquele contexto, né, daquele tempo. Então, a gente pode pensar tecnicamente em um possível diálogo, por exemplo, da Tarsila com o Picasso. A gente pode pensar num diálogo, mas a temática é completamente outra. Por quê, né, essa valorização? Então, o Oswald de Andrade vai escrever um livro que se chama Poesia Pau-Brasil, o Mário de Andrade, o Macunaíma, a Tarsila, o Abapuru. Como que é o músico mesmo, que eu esqueci? Vila Lobos. Vila Lobos, obrigada. Você lembra de algum nome de álbum, da O música ali? Irapuru, por exemplo. Obrigada. Pode falar de novo? O Irapuru, O ele tem Irapuru. música com temas, digamos assim, indígenas também, né? Exatamente. Então, quer dizer, eles percebem isso, que eles tinham essa vontade, e eu, né, digamos assim, essa vontade legítima de serem lembrados em espaços internacionais, né, de discussão a respeito da arte. Mas se eles propusessem uma arte voltada para as temáticas parisienses, digamos assim, estariam em desvantagem porque os parisienses conhecem melhor as próprias temáticas do que outras pessoas que vieram de outras nacionalidades. Então, assim, eles se engajaram num projeto de nação também, né? Porque tem um texto muito interessante da Ana Paula Simeone, que é Modernismos entre a consagração e a contestação. E ela fala isso, quer dizer, os modernistas de São Paulo, que eles foram, né, assim, os principais, os canônicos, né, depois de muito tempo, a gente vem recuperando vozes modernistas de outras regiões brasileiras, mas os canônicos vêm de São Paulo, né, então, quer dizer, eles tinham um projeto nacional e internacional. Eles queriam transformar São Paulo numa cidade metropolitana. Na época em que eles iniciam isso, São Paulo, para quem conhece Campo Grande, né? São Paulo era uma cidade que a gente poderia comparar com Campo Grande hoje, quer dizer, era uma cidade em que a economia era predominantemente vinda da agropecuária, eles mesmos, o Oswald e a Tarsila, né, eram herdeiros, enfim, né, desse setor, né, agropecuário, mas eles tinham o intuito de transformar aquela cidade numa cidade moderna, de transformar aquela cidade numa cidade de movimentação cultural, né, de atrair outras vozes, de outras nacionalidades, de haver uma circulação internacional de propostas artísticas. Então, eles tinham esse desejo, né, de aquela cidade ainda, né, com um tom rural, numa grande metrópole. A gente vê que hoje São Paulo né, talvez o maior centro, né, em que circule vozes de todo o país e de outros países, econômico e culturalmente, né, mas eles tinham também o projeto internacional de levar a poesia brasileira para esses espaços de discussão, né. No caso da poesia concreta, tem uma diferença que é o seguinte: vejam que a questão da cor local
que é tão importante para o modernismo do século XX, não é tão importante para a poesia concreta. A poesia concreta, ela surge como uma tendência artística de um caráter mais amplo, digamos assim. Ela tem uma proposta de trazer para a poesia o universo do sujeito moderno. E trazer para a poesia o universo do sujeito moderno é algo que, digamos assim, acontece no planeta inteiro. Né? Então, quer dizer, poetas do mundo inteiro aderiram a essa proposta, né? Muitas vezes porque eles já estavam desenvolvendo algo afim, mas isso não tinha um nome, digamos assim. E os três, né, o Décio Pignatari, o Augusto de Campos e o Haroldo de Campos, eles reúnem essa materialidade de uma nova linguagem, que é isso que eles propõem, uma nova linguagem poética, né? Que viesse a dar cor às vivências do sujeito moderno, a partir de uma possível potencialidade da palavra. Então, apaga-se, digamos assim, essa preocupação de trazer a mulher do campo, a mulher mestiça, o homem mestiço, o sujeito indígena. Não há mais isso na poesia concreta. A poesia concreta, como poderemos dizer, é uma tendência que já nasce internacional. Alguém escreveu alguma coisa no chat, gente? Que eu não estou conseguindo ler. Não, eu queria só falar fazer um adendo, professor, já que falamos em Abapuru. O Abapuru tá aqui na Argentina, né? Foi comprado por um empresário daqui, provavelmente nunca vai voltar para o Brasil. E eu fui visitá-lo algumas vezes, fui visitar uns 15 dias atrás com uma amiga minha. A gente começou a refletir sobre isso, como às vezes o novo já nasce velho, porque o Abapuru, eu nunca tinha pensado sobre isso, e Luciana me falou que a gente começou a refletir como a imagem que fizeram, que está ali no Abapuru, pode ser emblemática, no sentido de que, veja, é uma pessoa que tem o pé enorme e a cabeça muito pequena, né? Quer dizer, aquela imagem, e Tarsila, por ser uma rica e ser uma mulher privilegiada, ter morado em Paris, ter estudado em Paris, etc, etc, é como ela enxerga, de certa forma, aquelas pessoas menos favorecidas, né? Que você talvez pense pouco e seja talhado ao trabalho, né? Que tem o pé grande do trabalho, etc, etc, etc. Talvez o novo, às vezes, nasce muito velho, né? Esse pensamento arraigado numa certa concepção da elite brasileira, que a elite, o modernista não, todos faziam parte de uma elite, de certa forma, né? Porque nem todo mundo podia ir para Paris naquele tempo, eles iam para Paris, assim, com muita facilidade, né? Então, essa é a reflexão que eu faço. E essa obra emblemática para a gente, para nós brasileiros, provavelmente nunca mais vai voltar. O que também é emblemático, porque nenhum empresário brasileiro se propôs a pagar pela obra. Mostra muito do que como a gente enxerga a nossa memória, assim também, né? Que está aqui, não volta mais. Vários problemas mesmo, é super coerente a sua leitura, Moacir. No ano passado, teve um projeto muito importante que aconteceu na Universidade de São Paulo, e, enfim, né, reunia vários pesquisadores jovens, quer dizer, desde o mestrado até os professores, né, efetivos das universidades brasileiras de várias regiões, e houve um momento em que, né, nós fomos visitar o Museu de Arte Moderna, uma arte contemporânea da USP, né, lá de enfim. E nós visitamos algumas, né, o que há da Tarsila lá naquele museu. Alguém gostaria de falar? Oi, professora, não, eu queria fazer uma pergunta, mas pode concluir com o Moacir primeiro, daí eu pergunto depois. Tá bem, Fernanda. Enfim,
E havia aquela pintura dela que se chama A Negra, é muito fácil de encontrar na internet para quem... Enfim, eu acho que essa é uma pintura que está no imaginário de muita gente, né? E havia uma pesquisadora que agora, infelizmente, eu não consigo me lembrar o nome, mas ela é uma crítica de arte, está estudando nos Estados Unidos agora, negra, e a pesquisa dela se dá a respeito, né, da configuração do sujeito negro nas artes, e propôs essa leitura também, né? Quer dizer, é a mulher negra com o peitão, né? Quer dizer, o que ela questionava era justamente essa facilidade que os modernistas tinham, esse conforto que eles tinham em apresentar o que eles... esses sujeitos, o indígena, o negro, o mestiço, como sujeitos exóticos, digamos assim, né? Sem considerar que a negra com aquele peitão, né? Uma referência às amas de leite, né? Quer dizer, como pode, né, haver esse tamanho conforto em vender, né, essas imagens estereotipadas, né, porque há mesmo, né, digamos assim, o mercado internacional costuma se interessar pelo produto cultural brasileiro quando esse produto apresenta aquilo que eles querem ver, que é esse sujeito folclorizado, esse sujeito exotizado, né? E é realmente muito emblemático, né? Realmente muito problemático. Claro, né? Assim, o modernismo trouxe muitas contribuições, mas é importantíssimo pensar, né, nesses problemas, né? Quer dizer, quem é que estava pintando a Mário de Andrade, né, com o Macunaíma também é muito emblemático, quer dizer, ele pinta um sujeito indígena que nasce horrível, ele nasce horrível. Professora, Diga. é que, Andressa, quando você estava falando aí, né, eu ia estar pensando no Macunaíma mesmo. E isso ganha, assim, essa questão, porque quando nós estamos fazendo uma leitura, a gente ainda vai criando algumas imagens, mas quando isso é representado em filme, quando o Macunaíma vai para o campo do filme, né, isso, assim, é uma coisa que realmente, quando você assiste essa questão dos estereótipos, né, da forma, do personagem ali que ganha vida, cor, jeito, né, formato e tudo, né, igual você falou, talvez esse status mesmo do quanto isso é cômodo falar, né? Igual o Moacir colocou, né? A elite falando sobre as camadas mais pobres, né? E você falou também da indígena, a mulher negra, aí tem o sertanejo também, né? Aí vem e nessa representação do Macunaíma, né? O quanto, igual você falou, é claro que a gente não pode desconsiderar os avanços que o modernismo traz para a nossa literatura, mas também, né, a gente tem que levantar esses pontos que são importantes para a nossa história, né? Claro, claro. Perfeito, André. Muito bem colocado. Por favor, gente, pode falar. E eu acho, para deixar claro o que eu falei, não é que não houve uma ruptura, né? O modernismo não teve uma ruptura. Provavelmente sim, talvez até na poesia mais. Mas é que é uma visão de uma elite, né? De uma elite quatrocentona, que não mudou muito em São Paulo, eu posso dizer isso, eu conheço São Paulo relativamente bem. E é uma visão de mundo que não mudou, não houve uma ruptura, né? E aí você diz, mas tudo bem, isso aconteceu há 100 anos atrás. Isso que bom que a gente está podendo olhar e ver que, às vezes, as rupturas não são tão rupturas assim, né? É essa a crítica que eu faço, né? E muito mais, assim, eu acho que é emblemática a nossa principal obra de arte está em outro país. Isso é emblemático para mim, assim, porque como que um empresário brasileiro, como o Safra, que dizem que investem em obras de arte, não conseguiu pagar 1,5 milhão, 2 milhões de dólares, para esse pessoal é como se fosse R$1.000. E não conseguiu, e o empresário veio, e não tem nem preço mais, quer dizer, não se tem preço a Bapuru mais, né? Se for vender, não existe preço para Bapuru. E como esse pessoal pensa, como eles pensam pequeno nesse sentido, né?
porque afora de ser de um investimento de memória, de um projeto nacional de memória, é um investimento mesmo de grana, que esse pessoal não abre a cabeça para isso. É muito da gente, isso fala muito da gente. Eu entro e fico constrangido, eu fui acho que foi umas 5 vezes no Malba, só dessa vez, essa minha estadia aqui, e eu entro e fico constrangido, assim, porque a principal obra de arte do Museu de Arte Latino-Americana aqui, e eles tinham o maior orgulho de mostrar isso aí, uma obra que nem eles na verdade, assim, representa muito mais para a gente. Eu acho que isso fala muito da gente também. Fala mesmo. Como povo. Sem dúvida. Moacir, eu sempre tenho essa sensação, ainda mais estando em sala de aula, né? Parece que a gente não tem esse sentimento de pertencimento, de reconhecimento, de valorização da nossa cultura. É isso que eu percebo enquanto professora. Isso eu tô falando de ensino médio, né? E não só do ensino médio. Ano passado eu tive a experiência de ministrar aula na universidade, aqui da cidade, e eu também tive essa mesma sensação, que são comentários, tipo, não tem cultura no Brasil, a literatura daqui não presta, a música daqui não presta, os filmes daqui não prestam, então, assim, há uma supervalorização daquilo que vem do exterior, né, e daquilo que é feito por nós, ou produzido por nós, né, é pouco valorizado, quando a gente pega mesmo um autor, vou pegar aqui de Cuiabá mesmo. Nós temos uma poetisa, mas assim, é pouco conhecida também. Inclusive, ela está ocupando a Academia de Letras aqui de Cuiabá. Mas o reconhecimento, a valorização, o status que ganha é mínimo mesmo, assim. Então, igual você falou, é uma coisa que a gente fica pensando, né, sobre. E o quanto isso está ficando cada vez mais difícil. Quando eu lembro acho que foi a Fernanda falou, né, que ela estuda a inteligência artificial, né? E eu fico pensando em tudo isso hoje com essa ideia de criação de textos já, né? Que a inteligência artificial já pode fazer isso também e faz. Eu, aproveitando a deixa, eu fui no início do ano em Cuiabá, num evento voltado para a educação, onde ele apresentou, né? Ele pediu para o site construir uma redação nota 1000, e ele virou para nós e falou bem assim: bom, professor de português já não é mais útil para nada. Aí eu falei bem assim: então tá bom. Mas é todas essas questões mesmo e aí eu acho que eu vou deixar a professora falar, mas uma coisa que me chamou mesmo a atenção no texto foi essa questão da poesia, né? Do poema enquanto produto cultural também, né? Enquanto a ideia de produto mesmo. Mas depois eu falo. Fernanda, você queria falar? Por favor. Era uma pergunta, na verdade. O movimento da poesia concreta, ele pode ser considerado, vamos dizer assim, um precursor da Tropicália, por exemplo, na música brasileira? Pode, sim, com certeza pode. Tem, inclusive, uma tese, eu não vou conseguir me lembrar do nome agora de cabeça, mas nós vamos, inclusive, ler uma parte dessa tese muito em breve, né? Já está prevista, mas sim, né? É um precursor, sim, direto, né? Inclusive, então, aquele clipe ali que nós pensamos antes, né, do Bate-Macumba, por exemplo, pode ser pensado, né, como um diálogo explícito entre o que foi proposto pelos poetas, né, da poesia concreta e a Tropicália. O clipe Completamente. que a senhora conhece é aquele que a Rita Lee tá, que tem Caetano, que tem a bandeira no fundo, ou é outro? Olha, eu acho que é outro, que ele realmente é um poema, então, assim, ele é um poema musicado, em que há as sílabas, né, e vai formando imagens em que joga, né, parece que é a orelha do Batman, a ponta da bandeira do Brasil, né, ele faz esse jogo com as palavras, né, da poesia, Bate-Macumba, vai formando uma orelha do Batman, só que é uma orelha do Batman que pode ser percebida como a bandeira do Brasil, e é justamente essa junção, né, das sílabas, o bate, que remete ao Batman, e Macumba, que remete, né, a essa cultura mestiça, né, miscigenada no Brasil. Então, é um poema do Gilberto Gil. Foi esse? Não foi? Você viu isso também ou não? Não, eu até vou colocar no chat o clipe que eu conheço para quem quiser assistir, mas é outro, mas é assim também, fala dessa questão da bandeira, do Batman, mas é que
são os cantores mesmo. Então é um clipe bem legal para quem gosta desse pessoal da MPB, assim. Obrigada por colocar. Depois eu coloco também o poema, né? O vídeo poema. Mas é bem interessante. E aí, enfim, né? Há esse diálogo, né? Que a gente pode pensar várias coisas a partir dessa proposta do Bate Macumba. A gente pode pensar, quem sabe, naquele diálogo que o Oswald de Andrade fala, né? Que nós somos antropofágicos, a nossa cultura nasce, na verdade, da miscigenação de várias culturas, né? E nessa perspectiva do Oswald de Andrade, que vocês provavelmente conhecem, né? A gente deglude o que há de melhor, né, das diferentes nacionalidades para produzir algo ainda melhor. Isso daí é o que, enfim, é um diálogo que ele faz com Santa Rita Durão, né, no Cadamuru, em que há, enfim, as cenas, né, em que os tamandaré, acho que é tamandaré, não, os tupinambá, perdão, em que os tupinambás, eles tinham um ritual, né, eles comiam parte, né, da carne dos adversários, porque eles acreditavam que comendo parte, só que assim, só dos melhores adversários, né, não podia ser um adversário medroso, porque não era digno de ser comido. Então, se você comia a carne do seu melhor adversário, você adicionava a sua própria força com a força daquele adversário. Então, quer dizer, era um sujeito cada vez mais forte. Ele tinha sua própria força de vencedor, mais a dos adversários consumidos, né, digamos assim. Mas, enfim, é algo que aparece na nossa literatura lá no século XVII, né, o Caramuru, e aí vai ser repensado, né, vai ser repaginado pelo Oswald de Andrade, e, enfim, aí lá na Tropicália a gente pode pensar nisso, né, essa ideia do bate-macumba, quer dizer, a gente continua dialogando, devorando, né, outras referências pop, para produzir o que o que é nosso, né? Mas sim, tem um diálogo muito forte mesmo entre a Tropicália e o movimento, né, Tropicália e a poesia concreta. Inclusive Eu o Caio. perguntei também porque como eu vi que uma das suas avaliações é produzir algo, eu estou pensando nessa linha, que é uma linha que eu gosto. Perfeito. Muito. Vai ser um prazer ler o seu trabalho, inclusive, então. Mas é isso, então. Retomando o pensamento do Vinícius, nós temos movimentos que a gente poderia pensar, Vinícius, na verdade, como contrários, porque em 1920, nessa década, né, a gente tinha um movimento modernista que procurava alcançar uma internacionalização a partir do trabalho temático com as nossas cores locais. A partir da poesia concreta, não há mais essa preocupação das cores locais, eles pensam na poesia enquanto uma estrutura que visa dialogar com a vivência, com o modo de pensar do sujeito moderno. Então, a poesia concreta, ela nasce no Brasil, né, com esse nome, digamos assim, e formalizada dessa forma, porque eles criam uma teoria, inclusive, né, para dar conta desse movimento poético, mas ela não tem essa preocupação, digamos, não é o ponto forte dela, ela não tem essa preocupação em usar como temática as nossas peculiaridades brasileiras. A poesia concreta pensa na palavra enquanto uma potência, e uma potência visual, uma potência sonora, uma potência semântica que dialoga com uma estrutura de pensamento moderna, transnacional. Né?
a ponto de, por exemplo, haver manifestações de poesia concreta no Japão, quer dizer, então, realmente transcende o Ocidente, né, que o Ocidente costuma se entender como universo, né, mas, assim, a poesia concreta chega, né, ela realmente transcende determinadas fronteiras. Pessoal, vocês gostariam de fazer uma pequena... Obrigado pela resposta. Imagina! A título de curiosidade, eu estava lendo um livro que a senhora falou sobre que os indígenas devoravam, né? Alguns. E tem um trecho que fala nesse livro, esse livro chama A História da Riqueza do Brasil, que eles capturam um invasor lá e no momento do ritual ele chora. E eles falam, então não vou te devorar, porque você não tem a valentia suficiente. E deixaram ele vivendo na tribo. Não é o Juca Pirama? Eu acho que é a Juca Pirama esse, não é? Do Eu não me recordo o nome. Não, Gonçalves Dias, não, perdão. Gonçalves Dias, sim. Sim, eu acho que é o Juca Pirama, exatamente. O Cândido faz uma análise desse poema, uma análise muito linda, né, na verdade, que ele vê uma modernidade nisso, né, porque na verdade, essa personagem indígena é uma personagem, veja, que é a central do poema. Ele é um guerreiro e ele chora, quer dizer, humaniza esse homem, né, truculento, e ele chora porque ele não queria morrer para poder cuidar do pai dele que era cego. Então, como que iria ficar o pai dele sendo cego? Quem que ia apoiar o pai dele? E ele chora por isso, e realmente, né, os adversários não querem comer a carne dele, não. É muito boa essa lembrança. O Gonçalves Dias, ele é romântico, né? Já que você fez essa lembrança do Cândido, só um adendo, já que, né, falamos um pouco sobre as problemáticas em torno dos modernistas, mas o Cândido percebe um avanço, digamos assim, né, porque os modernistas de 1920 percebem esses sujeitos, né, o miscigenado, negro, indígena, sertanejo, como temáticas de inspiração, né? Quer dizer, aquilo que costumava ser percebido como motivo de... aquilo que costumava ser escondido, né? Então, os modernistas passam a potencializar essas imagens, ainda que essa potencialização possa ser muito questionada, né? Que é aquilo que o Moacir coloca, que é a imagem, como a gente, enfim, né, como a partir do olhar do sujeito privilegiado, né? Mas, enfim, são sujeitos que vão ocupar o protagonismo dessas linguagens artísticas. Enfim, né? Bom, o Haroldo de Campos, também pesquisador, ele é poeta, é claro, né? Mas também foi professor, foi pesquisador, foi teórico, né? É um super intelectual brasileiro, e ele propõe a seguinte compreensão. Veja que ele vai dialogar com o pensamento de um escritor, de um poeta que na época residia na Alemanha, né? O Conringer, porque quando ele propõe esse pensamento do qual eu retirei um trecho, a poesia concreta já estava em processo de expansão, né, internacional. Vamos lá. O poema concreto, para utilizarmos uma afirmação de Conringer sobre a constelação, é uma realidade em si, não um poema sobre. Como não está ligado à comunicação de conteúdos e usa a palavra, som, forma visual, cargas de conteúdo, como material de composição e não como veículo de interpretações do mundo objetivo. Sua estrutura é seu verdadeiro conteúdo.
E aí a gente pode pensar numa diferença crucial entre essa geração de 1950 com aquelas de 1920. Por quê? Os modernistas procuram recuperar a potência da palavra, quer dizer, eles chamam a atenção que até aquele momento a palavra era vista como algo para descrever alguma coisa, né? Então, assim, em romance, já você usa uma verborragia, né, de palavras, várias palavras para descrever uma sala, né? Então, o que, o que eles propõem, né, os poetas do movimento da poesia concreta, é justamente uma renovação, né, uma nova forma de olhar para a palavra. O conteúdo da poesia para eles não vai ser a sala descrita por muitas palavras. O conteúdo da poesia vai ser a força daquela palavra, a força visual, a força sonora, a força semântica, mas vai ser uma proposta de retrabalhar, né? Inclusive, por exemplo, né? Aqui a ideia de verso é abolida, né? Ela é abolida porque há uma intenção de condensar as palavras, reduzir as palavras e de esmiuçar essas palavras, de combinar essas palavras de diversas maneiras, justapor palavras, recortar palavras, quer dizer, as palavras não vão servir para alguma coisa, elas são essa coisa, né? E aí, para a gente pensar nisso, eu trouxe o exemplo aqui desse poema. Vocês já devem ter visto em livros, tem em muitos livros de escola mesmo, né? Terra, do Décio Pignatari. E esse poema é interessante, que ele coloca em questão várias coisas a serem discutidas. Então, por exemplo, aqui a gente vê que há a palavra terra, ela é decomposta de muitas formas, né? Sugere-se um desenho aqui, e com as letras que compõem essa palavra, a formação de outras palavras. Então, o que vocês conseguem, que outras palavras nós temos aqui? Quem consegue perceber outras palavras? Terra. Terra, que mais? Ter. Como? Ter. Ter, que mais? Né? Erra. Erra, que mais? Ara a terra. Ara a terra e rara a terra. Exatamente. Rara. Perfeito. Errar Então, a terra. errar a terra. Perfeito. Então, vejam que é interessante, isso daqui dialoga um pouquinho com o texto da primeira aula, né? Porque a gente percebe aqui a materialização aqui de uma proposta em que o autor é, digamos assim, um operador da linguagem, né? Aqui o poeta não é mais aquela voz subjetiva, né? Aqui ele é um engenheiro da palavra, né? Ele é um engenheiro no sentido que ele vai aproveitar o sentido semântico, o sentido visual, o sentido sonoro da palavra. Então, vocês estão vendo aqui, vejam, né? É um poema que não nos apresenta uma fórmula de interpretação. Para compreender o poema, o leitor vai precisar necessariamente preencher algumas lacunas, né? Precisa participar, né? Para extrair algum sentido disso. Então, o poeta que é a inteligência que poetiza, né? E que sugere
uma estrutura, né, a partir da qual o sujeito leitor vai poder extrair alguns sentidos. Então, ele propõe um texto em que a compreensão está em aberto, mas, né, há alguns determinados limites. Está falando de terra, e rara, arara, terra. Então, a gente sabe que, ainda que a gente tenha que preencher determinadas lacunas para, quem sabe, extrair algum sentido disso, não é a respeito de qualquer coisa, né? É do universo temático relacionado à Terra nesse poema. E esse poema, vocês conheciam? Alguém conhecia esse poema antes? Ou não? Sim. Eu conhecia já. Alguém quer falar um pouquinho sobre ele? Não? Eu acho interessante só aquele caminho, né? Uma das coisas que eu acho interessante é esse caminho, né? Que sempre que você aborda na escola, né? Com um público mais jovem, eles perguntam se esse caminho é a representação de uma passagem da Terra, né? Então é muito interessante esse jogo que esse tipo de poesia faz, né? Entre a forma, igual a senhora falou, poucas palavras e que não dão exatamente a compreensão, né? Do que é, né? É você ter que se imergir mesmo para entender. Obrigada, Fernanda. É muito interessante mesmo. Essa questão do caminho aqui é muito importante, né? Vejam que a questão aqui do espaço, né, já que você falou do caminho, a espacialidade, quer dizer, a utilização da página em branco, né, e a composição visual, né, a organização das letras, faz parte dessa arquitetura poética, né? Então, a gente tem um poema em que nós temos essas palavras todas que vêm desse radical, posso falar assim, Fernando? É o radical terra. Posso falar isso? Pode, pode. Então, a partir dessa palavra, nós temos outras palavras, né, que poderiam ser encaixadas nesse radical, né, o ter terra, erra terra, rara terra, arara terra. Alguém falou alguma coisa? Alguém gostaria de falar, por favor? Eu não consigo ler, gente. Eu só, eu só achei, assim, o que me chamou a atenção foi o ter junto com erra ali no começo. Me levou a pensar sobre o cuidado errôneo com o solo, né? Com essa rara terra, essa questão de posse de terra e de como é errado cuidar desse solo de maneira... Não, aliás, não cuidar desse solo, né? Aí já me veio essa ligação aí. Muito interessante, Andressa. Obrigada pela Karine. Karine, desculpe, Karine. Tarine, né? Perdão, meu Deus. Obrigada, Tarine. Muito bem colocado. Então, quer dizer, vejam que a palavra erra, ela tem dois sentidos semânticos diferentes. Ela tem essa ideia do erro mesmo, né? No sentido de equívoco, mas tem o sentido de errante também, né? O sujeito que vaga, né? Esse poema, e vocês devem ter visto já camisas, né? Greve, com poesia concreta. Os poetas, né, da poesia concreta tinham um posicionamento político. Né? E aqui há uma crítica, né, à questão da reforma agrária. Então, a gente pode sim compreender essa palavra erra, né, como possivelmente essa ideia do equívoco, do manejamento ou da distribuição de terras, mas a gente pode compreender também o erra no sentido de errante, porque, enfim, a gente vive em um país, né, em que houve um êxodo rural muito forte, muito grande,
né, há algumas décadas, sujeitos que saíam de outros estados né, com aquela grande promessa, né, da industrialização brasileira, em busca de oportunidades, enfim, e do sujeito errante, né, sujeito errante que procura essa terra, procura ter a terra, né, mas a terra é rara, procura arar a terra. Então, a gente tem ideias relacionadas aqui, né, ao trabalho com a terra, arar a terra, né? Mas a gente também tem essa ideia da escassez de terra, rara terra. Então, a gente tem algumas ideias aqui conflitantes. Ter a terra, porém, né, são raras a terra, rara a terra. É o sujeito que erra para ter a terra, né? Erra no sentido de viaja, procura ter a terra, né? Ou a gente pode pensar, né, nessa forma equivocada, né? Como trouxe a Tarini, né? De distribuição de terra, que faz com que haja menos terra, né? E faça, consequentemente, né? Provoque, né? Essa errância pela terra. Vejam que nós temos alguns operadores de leitura, nós não temos versos. Nós temos uma poesia visual, que é feita a partir da palavra, da imagem e do som, né? Digamos assim. Então, quer dizer, a partir desses operadores, demanda-se a participação mais efetiva, né, mais engajada do público para extrair alguns possíveis efeitos de sentido. Mas não são, assim, não é qualquer sentido. A gente vai extrair esses sentidos a partir desses elementos que são postos, né, na imagem. Por favor. Quem falou? Professora, é o Vinícius. Eu tô com uma dúvida no slide anterior que falava sobre. Ai, meu Deus. Não, Esse acho que aqui? é o outro O ainda. outro? Aqui? Esse? É um que falava sobre a valorização da forma. Não fala. Eu acho que eu falei, só que não estava no slide ainda, mas isso vai aparecer. Não, está aqui na palavra, enfim, no discurso do Haroldo de Campos mesmo. Não está ligado à comunicação de conteúdos e usa a palavra como material de composição e não como veículo de interpretação do mundo objetivo. Sua estrutura é seu verdadeiro conteúdo. Será que é isso? Sim, Não. essa questão da estrutura, seu verdadeiro conteúdo, é a estrutura visual mesmo que se fala. Visual, sonoro e também semântico também, né? São esses três alicerces, digamos assim, esses três alicerces da força da palavra. A sua força semântica, a sua força visual e a sua força sonora. Entendo. Eu tenho que conhecer mais, mas eu estou percebendo assim, quer dizer, se não tivesse dentro daquela estrutura que foi mostrada naquele poema, por exemplo, ele não teria aquela força. Exatamente. Exatamente. Essa é a proposta deles, digamos assim, é potencializar a força da palavra. Por isso, nós, a partir de uma palavra, eles traem outras palavras relacionadas a esse mesmo campo semântico e explora, digamos assim, o espaço, a organização do espaço para potencializar esse objeto. Ele usa a palavra como objeto, né? E de um objeto polissêmico. Sim, e é interessante que eu não sei se faz sentido, mas como eu sou professor de arte, a gente acaba estudando algumas coisas referente à arte contemporânea, que é feita depois dos anos 60, que a senhora mencionou essa questão de colocar quem está vendo a obra para dentro da obra, para ele, digamos assim, dar o sentido, né? A obra é aberta, né?
E a arte Exatamente. contemporânea tem muito disso. Sim, tem sim, né? Exige a participação, né, do público. A arte contemporânea tende, né, a oferecer isso, né, a determinados operadores de leitura. Ela tende a não entregar, digamos assim, de bandeja, né, o produto completo, digamos. Então, para poder extrair esses possíveis efeitos de sentido, o leitor necessariamente precisa participar. Tem uma proposição artística, enfim, né, uma linguagem artística que é parte dessa ideia, né, que é a instalação artística. Ela vai se valer de vários elementos, de várias linguagens, vai trazer determinados operadores, e esses operadores organizados de uma determinada maneira, num determinado espaço, e caso o público tenha interesse em compreender, o público necessariamente vai precisar prestar atenção, né, na organização desses elementos, que elementos são esses, né, para preencher essas lacunas. E isso acontece na literatura, né? Há um novo conceito, um novo, quem sabe, né? Um possível novo gênero literário, que é a instalação literária, em que os escritores vão trazer esses operadores, né? Organizar de determinada forma, né? Para sugerir possíveis efeitos de sentido. Quem faz isso é o André Valias, né, com poesia digital. Nós vamos ver algumas propostas dele durante a disciplina.